Estamos de volta com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, a gente estava falando há pouco dessa relação com Lula, que ela foi muito elegante. Aí, naquela época. Naquela época. Aí quando eu fiz a entrevista com ele, eu mencionei um artigo que o senhor tinha escrito dizendo que essa mistura de sindicalismo com grandes empresas podia resultar numa experiência autoritária. Ele ficou contrariado e falou, o Fernando Henrique tem inveja de mim. Porque os números de popularidade dele, né, são melhores do que os do senhor. O senhor terminou o governo, se não me engano, com 26% de ótimo bônus Datafolha. O Lula hoje tem uma taxa de 73%. Né? O senhor tem inveja do presidente Lula? Mas não por isso, né? Eu também, nos meus bons momentos, tive 65%. As pessoas esquecem, né? Isso depende das circunstâncias, da pessoa. Não, eu não tenho inveja, coisa nenhuma. Eu sempre achei que o Lula era uma pessoa excepcional. Quando eu fui eleito em 94, eu acho que fui para a Veja, e olha aqui, eu estava para ser eleito, eu provavelmente vou ganhar as eleições. Para vocês, isso não é bom, porque o espetáculo é Lula. Né? O Lula é um líder sindical, o nordestino pobre vira presidente da República, é um espetáculo. Eu não, professor de classe média não dá nada. Então, o Lula em si, né? Isso não é objeto de inveja, obviamente são percursos diferentes, né? O Lula tem essa mania de atribuir coisas pessoais, inveja, ressentimento. Não Só que está misturando política com pessoal, é isso? Eu acho que sim, não é meu estilo de ter. Não preciso ter inveja, eu me sinto perfeitamente tranquilo, realizado, né? A coisa do destaque internacional dele foi eleito pela Time, um dos líderes influentes. Também teve na lista também. Na lista, né? Agora eu não sou mais nada, há 3 anos que eu sou entre os 100 mais intelectuais de maior influência no mundo, pela Foreign Policy, o 11º, e daí? Isso é bobagem. São títulos ali que variam, não nada, né? Isso varia, é transitório. Não é isso que conta no Lula, conta outras coisas que ele fez, a própria história dele. Mas eu não acho que a gente deva analisar esse processo do ponto de vista de atribuir sentimentos aos outros. Quem é que sabe qual é meu sentimento, como eu não sei qual é o dele? Né? Quando eu disse isso, eu tinha que rebater politicamente, porque a minha crítica não foi a ele, pessoal. Foi, olha, essa situação aí é uma situação perigosa, porque na prática nem o PT existe o Lula. Mas você acha que tem mesmo uma tentação autoritária da parte do presidente Lula e do PT? Não digo do presidente dele, Lula, não. Não é a tentação autoritária, não é que vai se concretizar, é germes disso. Ele fica chateado, muitas vezes ele fala assim, o Fernando Henrique fica me acusando de autoritarismo. Eu não mudei a Constituição para ser reeleito, ele mudou a regra no meio do jogo. Eu podia ir para um 3º mandato e não fui. Isso não é uma credencial democrática do Lula? Eu acho que é um ponto importante dele. Acho que ele podia ter realmente tentado, não tentou. Eu não acho que o Lula não seja democrático, eu não falei dele. Eu disse o sistema que está sendo montado. É que eu disse antes. A ingerência do partido, a ligação com os fundos de pensão, a briga pelos fundos de pensão, as decisões políticas dessa natureza afetando as empresas. Né? Isso é que dá um bloco de poder que fica sem o controle público, que é perigoso. Não é o Lula, é mais do que ele. O que ele faz é outra coisa. São os interesses agrupados nesse projeto político de poder. Agora, o que o Lula faz não depende dele. Ele, de alguma maneira, ele ficou muito maior do que o PT, ele destruiu o PT. Ele escolheu a Dilma como? No dedaço, foi isso que eu disse. Escolheu como os mexicanos do PRI faziam. Ou não é autoritário isso? O que é? Não passou pelo crivo de ninguém, nem pelas conversas. Mas o PSDB também já escolheu candidato em mesa de restaurante. Mas, não, em primeiro lugar, aquilo não é verdade. Nós não escolhemos candidato nenhum, nós fomos ao restaurante depois lá ali. Já tinha escolhido antes. E no PSDB é conversado, é negociado. Né? Quando vai para a convenção, aqui não foi negociado. Só para lembrar para o telespectador, é o episódio de 2006, quando o Geraldo Alckmin foi indicado presidente, que havia almoçando o senhor, o Serra, o Tasso e o Serra não estava. O Serra não estava. Tasso, eu. Serra, Tasso, o senhor. Eu e não sei quem mais quem. Mas foi depois de uma solenidade, não tinha nada a ver. Inventaram que era para decidir. Mas, de qualquer maneira, nós estávamos discutindo essas questões. Mas estávamos discutindo. No PT, ninguém discutiu se seria Dilma ou não. A quem Lula perguntou? Acho que nem a ela. Tirou do bolso do colete. Tirou do bolso do colete, o dedaço. Isso é autoritário. Né? E aí tem um outro problema. Agora mesmo, o Lula está, de alguma maneira, diminuindo o PT. Ele está forçando o PT a fazer alianças nos estados para eleger a Dilma, que liquida o PT como partido. Como é que vai ser o PT dessa eleição? Suponha que a Dilma não ganhe. Vai sair enfraquecido. Se a Dilma ganhar, pode se refortalecer do modo errado, pela força do poder, não pelo voto. Agora mesmo não estão brigando em Minas para retirar candidatos? Quem é que está fazendo isso? Não é o Lula? Isso não é autoritarismo?
Presidente, uma outra coisa nesse debate ainda, Fernando Henrique e Lula, que eu queria ouvir do senhor. O Lula tem um argumento que é o seguinte, olha, fazem uma crítica à corrupção ao mensalão, que foi o maior escândalo de corrupção do governo dele, né? O Lula muitas vezes tem uma atitude leniente em relação a episódios, passa um pouco na cabeça, né? Os meninos, os aloprados, enfim, ele sofre críticas por isso. Mas ele tem uma credencial nessa área que é a seguinte, ele sempre colocou como Procurador-Geral da República, que é a única pessoa que pode assinar a abertura de um pedido de investigação, de um processo contra o Presidente da República, ele sempre colocou aqueles escolhidos pela categoria. Já o senhor sempre nomeou o Geraldo Brindeiro, que foi apelidado de engavetador-geral da República. O argumento dele é o seguinte, o Fernando Henrique colocou alguém que abafava investigações, enquanto eu nomeei alguém que teve liberdade e, portanto, sofri mais investigações. É um bom argumento dele, presidente? Não, não é bom argumento. Por quê? O Brindeiro foi posto lá, ele também estava entre os bem conceituados. E o que mas não foi o mais votado, né? Eu não me lembro. Acho que não. O que ele engavetava eram acusações políticas. O Lula se esquece que o PT levou o tempo todo me acusando de tudo. Como ele tive 200 processos. Não são processos crimes, são processos de ação popular, porque qualquer coisa. E o senhor presidente da República, lá vou eu. Era político, ele tinha que engavetar mesmo. Uma parcela do PT que patrocinou o impeachment, né? O tempo todo pedia o meu impeachment a toda hora. Então, que o Brindeiro não dava sequência, porque não era falso, não era uma coisa concreta. Agora, eu deixei ver, houve lá CPIs que o Lula não deixa ver. Toda hora estão fechando, acabando com as CPIs. O senhor também não deixava, o senhor tinha uma base política senhor, que impedia a CPI. Deixei do sistema financeiro, deixei. Como não? Várias CPIs, eu lembro, eu estava em Brasília e eu só teve força para às vezes são improcedentes, mas as grandes houve lá. No Banco Central, do sistema financeiro, quando o Jader brigava com o Antônio Carlos. Uma né? confusão aqui. Meu Deus. E quantas CPI teve lá? Né? Agora, o que resultou disso? Nada. Nenhum processo. Aquelas acusações, agora mesmo, as últimas sobre o sistema elétrico foram terminadas pela Justiça. Telebrás. Era tudo político. Então, o Lula esquece que o PT usava a Justiça como instrumento político. O procurador não podia dar sequência. Você acha que o PT Mensaleiro não foi isso. Houve mesmo fato. Está sendo apurado. Você acha que o PT é um partido mais corrupto do que os outros na média? É difícil dizer isso. Não posso dizer isso. O que eu acho é que o PT tinha uma expectativa da população de que fosse modificar no sentido positivo e deixou que houvesse uma coisa gravíssima, que são os mensaleiros, que é de natureza diferente, que é compra de voto de parlamentar para apoiar o governo. Não é dinheiro de campanha, que é errado também. Né? Esse é um dado grave, né? E com dinheiro público. Porque nós já falamos disso na outra entrevista, mas houve aquele episódio de compra de votos da emenda da reeleição também. Não houve compra de voto nenhuma. Ou melhor, ou se houve alguma compra de voto, não foi do governo federal. Se houve, e nunca foi analisado, não houve nada. Isso é outra infâmia. Quer dizer, eles esquecem que a reeleição não era do presidente, era de todos. E que, eventualmente, alguns governadores podiam ter comprado, e os que eram contra também, mas não eu. Não o governo federal, nem meu partido. Nunca houve uma remota materialização disso. Há uma versão de que o Maluf teria comprado apoio contra a emenda. Dizem isso, dizem. Será verdade? É possível. O senhor presidente só tinha bastante informação. É o que diziam, né? E que teria havido no Acre, o que dizem a mim, o Acre teria havido 3 ou 4 e que teriam sido comprados. Pode ser, mas não por mim, não por mim. Porque é processo que havia na Câmara. E o mensaleiro não é isso, é outra coisa. Na questão do mensalão, o presidente Lula disse, né, ao programa que foi uma tentativa de golpe. Aí o Ciro veio e falou, não, foi sim, porque a oposição, ela quis em determinado momento tirar o Lula. Como é que o senhor responde a essas duas avaliações? O Lula sabe que eu me opus a pedido de impeachment. Eu me opus. Por quê? E sou criticado por isso. Porque, embora houvesse motivos, muito simples, que não é nem acusação pessoal, o Duda Mendonça declarou ao Brasil, numa comissão de inquérito, que recebeu 10 milhões de dólares, sei lá quando, no exterior para pagar contas de campanha. 10,5, isso. Pronto, isso é pronto. Isso aí já é uma coisa contra a Constituição. Né? E não sou eu quem está dizendo, nem é golpe nenhum, é uma declaração. Por que eu nunca acobertei essas ideias de impeachment? Porque, primeiro, que impeachment é um processo político, não sei se haveria força. Segundo, se ganhasse, se divide o Brasil. E eu não sou favorável a isso. Eu não acho que devia. O Lula, que é o primeiro líder operário que chega à presidência, vai sofrer um impeachment.
Ah, ele vai dizer, olha aí, tá vendo? São os ricos contra os pobres. Eu fui contra. Então não houve golpe nenhum. Isso é imaginação. E aí, o que houve ali, e a justiça está julgando, lá no Supremo, o que houve ali foi realmente desvio de dinheiro, até público, para a compra de votos da Câmara. É gravíssimo isso. Quem é o responsável, a justiça vai ver. Não vou dizer que é fulano Beltrano, porque a justiça está analisando. Está jogando, até 2 milhões deve jogar. Presidente, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deu uma entrevista a este programa e lembrou que chamava o senhor de mi maestro e conta um episódio que ele teve uma relação boa com o senhor e que o senhor tentou aproximá-lo do George Bush e chegou a funcionar como intérprete numa conversa entre os dois num encontro internacional. Como é que foi essa história, presidente? Tem várias histórias sobre do Chávez. Primeira vez ele me pediu que eu falasse com o Bush, porque ele tinha feito uma briga lá na Venezuela e na Assembleia Geral da ONU, o primeiro que fala é o Brasil e o segundo os Estados Unidos, o próximo. Então eu ia me encontrar com o Bush. Eu, de fato, eu disse ao Bush, olha, você, a pedido do Chávez, o presidente da Venezuela não tinha intenção disso, daquilo, eu não sabia do que se tratava, e nem o Bush nem sabia da história. Depois que eu fui ver o que era, ele pegou um discurso do Bush, rasgou, jogou fora e disse, isso aqui é e falou um palavrão. Bom, aí eu falei com o Bush e tal, mas foi uma vez. Segunda vez foi uma coisa até divertida. Outro dia eu vi no jornal, não creio que o Chávez tenha dito isso, que eu, na reunião de Quebec, ele olhou para mim que eu não fiz nada, porque os Estados Unidos estavam impondo a ALCA, não sei o quê. A verdade dos fatos é outra. Acho que foi dessa reunião de Quebec que ele falou, do Canadá. Falar, essa aí. A do Canadá foi o seguinte, o Bush, eu tinha tido um encontro com o Bush, e o Bush tinha sido eleito recentemente. Um mês depois ele ia para o Quebec, no Canadá, para uma reunião sobre a ALCA. Bom, é uma cúpula hemisférica. E ele estava muito aflito por causa do Chávez. Ele me disse, eu não vou admitir que esse homem veio botar o dedo no meu nariz. Eu digo, olha, você desculpa, mas ele não é assim, ele não vai te agredir. E, em todo caso, eu vou conversar com ele. E eu conversei, o Chávez veio aqui, eu contei a história. Digo, olha, Hugo, o homem lá acha que você vai chegar com o dedo na cara. Eu, se fosse você, faria o contrário. Vai ser muito polido, porque desorganiza o que ele espera de você. Aí o Chávez, que é muito engraçado, me disse o seguinte, você vai fazer uma combinação. Eu, quando vou às reuniões da OPEP, eu sou amigo do Emir de Catar. E quando eu começo a falar, você sabe como eu sou exaltado. Eles pensam que eu vou proclamar a república. Então eu tenho uma combinação com o Emir de Catar. Quando eu me exalto, ele faz assim para mim e eu acalmo. Vamos fazer a mesma coisa lá em Quebec. Aí fomos para Quebec. Combinou um sinal. E o Bush não fez o discurso inaugural, fiz eu. E o discurso foi muito duro, exigindo que a ALCA só se fosse assim, era praticamente dizer, olha, a ALCA não vai dar, porque precisa isso. Aí o Chávez, que estava atrás, pulou da cadeira dele e fez assim para mim. Então, e depois eu traduzi mesmo umas coisas dele conversando com o Bush num almoço que nós tivemos. Lembra o que foi? Alguma coisa? Não, eram coisas Conversa assim. de almoço ali. Conversa de almoço, que aliás foi um almoço divertido também. É bom que o público veja como é que são essas reuniões também. Porque nós não sabíamos, mas ficou ligado o link, os jornalistas ouviram as conversas e tal. E o Chávez estava muito exaltado, como é o estilo dele. O presidente do Uruguai, que chamava-se Jorge Batlle, que era um homem muito divertido também, culto, disse ao Bush, Bush, o senhor não se preocupe com o que ele está dizendo, porque eu só quero para o Uruguai a mesma coisa que tem a Venezuela. Eles têm, sei lá, 7.000 postos de gasolina nos Estados Unidos e não sei quantas refinarias. Eu quero que você me deixe 7.000 açougues aí para vender carne. Essa conversa do Chávez não é para valer, enfim, foi assim. Foi agradável. Foi agradável. O Chávez está no poder desde 1999. O senhor tinha uma boa relação com ele, como acabou de ilustrar aqui. Que avaliação que o senhor faz do período Chávez completo? Porque setores do seu partido, o PSDB, se manifestaram contrários à entrada da Venezuela no Mercosul. Muitos apontam o Chávez como alguém que trilha o caminho da autocracia, se não um ditador. Qual que é a opinião de Fernando Henrique Cardoso sobre Hugo Chávez? Bom, primeiro, quando ele entrou lá, ele entrou lá porque a democracia venezuelana foi incapaz de resolver os problemas do país e era bastante corrupta. Essa é a causa sociológica dele ter entrado lá. Uma vez lá, ele olhou para o povo, o que é bom. Ele tem popularidade porque ele olhou para o povo. Até aí ele está indo bem. Está indo bem. Mas ele falhou em duas coisas, a meu ver. Uma é usar o dinheiro do petróleo
adequadamente para transformar a Venezuela num país que não fosse só dependente do petróleo. Ele não mudou a Venezuela. Ele mudou a política de consumo, mas não a de produção. Segundo, ele tende a se perpetuar no poder. E isso não é democrático. Porque o Lula falou da reeleição. Mas a reeleição é uma instituição democrática. Eu era a favor da reeleição na Constituinte. E quando houve a revisão constitucional, diminuíram o mandato de 5 para 4 anos e não deu tempo de votar a reeleição. Então, o que nós fizemos foi corrigir isso, não foi um golpe, claro, uma coisa assim. E que o Lula, aliás, aproveitou depois. E hoje ele é favorável. Né? Presidente, nosso tempo está acabando, mas tem uma pergunta importante que eu quero fazer para o senhor, porque o senhor foi um exilado durante a ditadura militar e o Supremo Tribunal Federal recentemente, por 7-2, entendeu que a lei da anistia não pode punir os torturadores. O que o senhor acha dessa decisão? Eu acho que foi correta a decisão. Eu li, eu vi, por mais que a gente possa simpatizar com as opiniões discordantes, a maioria foi correta. Por quê? Porque houve realmente um entendimento naquela, foi a forma da transição. E principalmente porque agora, não havendo revanche, talvez seja mais fácil de recuperar a história. Não haver revanche, não vai ser punido, mas tem que saber o que fez. Quer dizer, as famílias têm direito de saber o que aconteceu com as pessoas. Os arquivos podem ser mexidos sem a intenção de punir, porque os crimes já estão prescritos. Mesmo que houvesse uma decisão contrária. Mas a Argentina, outros países mas foi reabriram, diferente. Né? Reabriram porque a solução... Na Argentina, a anistia foi para os militares. Aqui não foi para os militares, a anistia foi para os exilados, para os que estavam... E também tem crimes praticados pelo lado que era contrário ao regime militar. Também mas esses foram presos, mortos, torturados. Eu não estou defendendo, eu sei o que é isso, o meu lado é outro. Né? Mas eu acho que seria... Eu não vejo que isso seja politicamente positivo para o Brasil. Acho que é positivo, sim, passar limpo a história. Mas você voltar com a ideia de voltar a punibilidade, eles vão pedir também a punibilidade dos que mataram e eram guerrilheiros, dos que jogaram bomba e eram também assaltantes do outro lado. Mas muitos desses cumpriram já a pena, né? Cumpriram a cadeia. Alguns cumpriram. Né? Não, eu acho que não vale a pena voltar a cutucar isso aí. Agora, tem que dizer, olha, nunca mais. Nunca mais. Diga-se de passagem, que essa coisa da tortura nunca mais, você lembra que foi aquele livro e tal? Eu era do SEBRAP e nós ajudamos a Dom Paulo naquela ocasião. Eu sou absolutamente favorável a que se revise, que se veja, que se recompense e tudo mais. Agora, não acho que seja possível, útil. Acho que a maioria teve razão no Supremo. Ficou claro. Presidente, chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo. Pediria que o senhor respondesse em 1 ou 2 palavras. De 0 a 10, que nota dá o governo Lula? 7. De 0 a 10, que nota dá o governo Fernando Henrique Cardoso? Eu não vou julgar a mim mesmo. Essa é a história que julgue. Não quer sapecar uma nota, não? Qual o maior desafio do planeta, na sua opinião? É a ecologia, preservar a vida humana. O que o senhor gostaria que fosse diferente no Brasil daqui a 10 anos? Fosse um país mais decente e que as pessoas se sentissem com mais possibilidade de futuro para os seus filhos. Uma pessoa fundamental na sua vida? A Ruth. Uma viagem inesquecível? Olha, a viagem inesquecível, sabe onde é que foi? Foi a Antártida. Deve ser belíssima, né? Comida preferida? É tutu, o picadinho, essas coisas brasileiras. Bebida preferida? É vinho. Animal preferido? Não sou muito, talvez cavalo. Cor preferida? Azul. Uma mania, um hábito arraigado? Hábito arraigado? Bom, apagar a luz para não gastar dinheiro à toa. Excelente hábito. Um arrependimento? Muitos são tantos, melhor nem falar. Um orgulho? Sabe, talvez eu tenha me esforçado muito na vida. Eu sempre trabalhei muito, até hoje trabalho. As coisas, às vezes as pessoas dizem, não, vem de graça, nada vem de graça. Eu acho que eu fiz uma carreira, não a política, mas intelectual não foi fácil, eu consegui. Presidente, quero agradecer muito a sua entrevista, foi um prazer. Muito obrigado, sou sempre gentil, inteligente. Espero que a gente possa fazer muitas entrevistas ainda. Eu também. Um abraço. Boa noite, a notícia volta na semana que vem. Você pode acompanhar o programa no Twitter, tem e-mail para você mandar suas sugestões, dar ideias. E você pode também acessar o site do programa e ver a entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso e de outras pessoas também. Tenha uma boa noite e uma excelente semana.